Olá pessoal, tudo bom? Iremos nesse vídeo discutir um pouco o desenvolvimento dos mercados no primeiro semestre de 2016. Como todos vocês bem sabem, o primeiro semestre de 2016 foi bastante intenso, tanto aqui no Brasil como no mercado financeiro mundial. Começamos o ano num meio que estágio de pânico por força de receios vinculados ao processo de desaceleração da economia chinesa. Todos receavam que o processo por lá fosse mais abrupto e o preço das commodities caíram por via de consequência muito forte, o que terminou fazendo com que houvesse um processo de aversão a risco, tanto nas bolsas internacionais, que caíram muito forte, quanto num fluxo também de saída de capital estrangeiro de países emergentes. O Banco Central Chinês atuou, liberando liquidez, o governo chinês implementou pacotes incentivando investimento, a economia chinesa começou a se estabilizar, o preço das commodities, após esse meio que surto de pânico em janeiro, voltou a subir, o petróleo que chegou a negociar no patamar próximo a 30 dólares, hoje já se aproxima num patamar de 50 dólares, e o Banco Central americano, que vinha numa política de aumento de juros, normalizando a sua política monetária, não subiu os juros ao longo do primeiro semestre. Do ponto de vista interno, nós aqui no Brasil tivemos em março o início do processo de impeachment, que em maio terminou por se consolidar na primeira fase, na votação da Câmara, o que, dentro de uma ótica de ter uma política econômica e monetária mais racional, fez com que o preço dos ativos aqui no Brasil também se valorizasse de uma maneira expressiva ao longo do primeiro semestre. Ou seja, um cenário externo mais ameno, após o pânico, aumento do preço de commodities, farta liquidez no mundo e um processo aqui no Brasil de mudança de percepção de risco por força do processo de impeachment, fez com que o desempenho da Bolsa Brasileira fosse forte, o real terminasse por ser a moeda que mais ganhou em termos de valor frente ao dólar no mundo, e os juros no Brasil também tombaram de maneira significativa. Se no início do ano a perspectiva com o governo anterior era que os juros continuassem a subir, aproximando-se do patamar de 15%, hoje já se vê no mercado futuro os juros para 2, 3 anos à frente, negociando no patamar próximo a 12% ao ano. E olhando para frente, o que é que nós teremos? Esse processo recente que nós vimos em junho, da saída do Reino Unido da União Europeia, pode continuar ainda a fazer preço. O que esse processo traz algumas incertezas. Hoje já se fala de novos plebiscitos em países da União Europeia similares à do Reino Unido. E incerteza não combina com risco, o que por sua vez pode fazer com que nós tenhamos ao longo do segundo semestre alguns picos específicos de volatilidade, de aversão a risco, por força de mudanças políticas que porventura possam acontecer na União Europeia. Além disso, é importante ficar atento aos dados econômicos que saem da China. Na verdade, apesar de haver muita munição por parte do Banco Central chinês, quanto do governo, no sentido de incentivar a economia, claramente a economia chinesa está desbalanceada e não há muito espaço para continuar incentivando investimentos que não irão trazer retorno, incentivando o crédito, considerando que o nível de inadimplência das empresas chinesas e também das pessoas físicas por lá já atinge patamares preocupantes. Nos Estados Unidos, o Fed deve continuar a manter os juros. Os juros não devem subir por lá, considerando as incertezas que foram trazidas por esse processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Com juros estáveis, é possível que essa farra de liquidez continue a inflar o preço dos ativos, principalmente nos mercados emergentes. Olhando internamente, o mercado irá acompanhar com muita proximidade a votação no Senado do processo de impeachment. A saída definitiva da presidenta Dilma será sim um impulso para o mercado aqui de maneira geral. O dólar deve continuar a cair se isso se confirmar, a bolsa deve continuar a subir se isso se confirmar, e o juro de longo prazo deve ter algum espaço para cair, considerando que claramente
o governo interino caiu no gosto do mercado. O grande revés poderá vir da Lava Jato. Não se esqueça que o PMDB era sócio do PT desde a segunda eleição do Lula. Por isso, eles estão tão enrolados quanto o PT ao longo desse processo. E novas novidades podem cair como uma bomba no colo do Michel Temer, fazendo com que nós tenhamos novas convulsões políticas pela frente. De maneira geral, o cenário aqui para o Brasil para o segundo semestre começa positivo, com a farta liquidez que hoje circula nas praças financeiras mundiais. É possível que o processo de impeachment possa desencadear a entrada de estrangeiros com a visão mais de médio e longo prazo, ou seja, aqueles que se recusaram a entrar nessa primeira onda de valorização dos ativos brasileiros, confirmando-se o governo do Michel Temer como perene, pode ingressar no Brasil, fazendo com que haja uma nova valorização do preço dos ativos. Atenção fora com China, com a sucessão de fatos que podem ocorrer após a saída do Reino Unido da União Europeia e, obviamente, olho no Fed, que pode vir a surpreender com algum aumento de juros, e isso não está no preço dos ativos no momento atual. Segundo semestre, bolsa pode subir mais, juros devem continuar a cair, principalmente os de longo prazo, e o dólar talvez encontre um patamar de equilíbrio mais próximo de R$ 3,00. É isso aí, pessoal. Meu nome é Adriano Moreno, sócio da BTO Partners.